Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Samira e você está no Sobre Leituras e Livros. Seja bem-vindo ao meu canal e muito bem-vindo a essa resenha que eu tenho para apresentar para vocês hoje. O título dessa resenha se chama O Encontro do Desencontro e durante essa nossa conversa, tenho certeza que você vai conseguir relacionar esse título ao desenrolar dessa obra. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o autor da obra. Esse autor, ele é de origem polonesa e ele nasceu em 1857 e faleceu em 1924. Durante a sua vida, ele teve a chance de estudar francês, de estudar latim e também estudar inglês. E isso deu a ele uma formação multicultural única, construindo dentro dele uma potencialidade de escrita que também marcou muito a sua época. O modo como ele escreve, a sua narrativa e o jeito que ele constrói os seus personagens de uma maneira anti-heróica acabou influenciando muitos outros escritores que vieram depois dele. Assim como Vladimir Nabokov, ele também escreveu numa outra língua que não a sua de origem, não a sua língua materna. Ambos escolheram escrever em inglês a sua literatura. E essa escrita em inglês, ela veio permeada, ela veio carregada com toda a influência latina que esse autor recebeu. Então, os seus textos, eles tinham um sabor diferente, uma certa cadência latina que dava ao texto, que dá ao texto um ritmo um pouco mais selvagem, mas ao mesmo tempo esse texto ele é muito sofisticado, ele se torna um texto bastante complexo em termos de construção textual, mas nem por isso um texto difícil de ler. Esse autor também teve muitas experiências, tanto na França, quanto na Polônia, quanto mesmo na Inglaterra, com navios mercantes. Então, ele tem todo esse trânsito por tanto um vocabulário mercantil ou vocabulário sobre navios, sobre o oceano, sobre o mar, como também sobre questões bélicas, questões de guerra. Então, essas pequenas experiências foram também sendo registradas, serviram para ele como grande fonte de inspiração para suas obras. Uma das suas grandes obras, talvez a mais conhecida dele se chama No Coração das Trevas. E ela foi adaptada por um excelente cineasta, que é o Francis Ford Coppola, transformando essa obra no Apocalipse Now. Também é um filme bastante conhecido, é um clássico do cinema e recomendo vocês a procurar esse filme para assistir, assim como essa obra do autor que eu já revelo para vocês quem é. Vou falar um pouquinho então sobre essa obra em si. Pois bem, esse romance, ele tem um pouco mais de 300 páginas, mas ele vai nos enredando, ele vai nos envolvendo desde o início. Essa leitura, ela acaba nos enfeitiçando um pouco, porque o autor, ele fica meio que vagando sobre os fatos, ele fica meio que detalhando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e isso faz com que o leitor fique sempre esperando alguma coisa a mais. O que é que vai acontecer depois? É engraçado porque a gente sabe, enquanto leitor, que o desfecho dessa história não vai ser bom. Vai ser um desfecho impressionante e extremamente trágico. E nós, enquanto leitores, sabemos disso desde o início. No entanto, não é por isso que a gente desiste do livro. Bem pelo contrário. A gente quer saber como é que essa história se desenvolve, como é que essa história se desenrola. Eu não falei para vocês, mas esse livro foi publicado em 1915 e a escrita dele se deu no ano anterior. Então, ele deveria ter sido publicado em 1914, mas em função do estouro da Primeira Guerra Mundial, o autor decidiu postergar a publicação e deixar para 1915 essa obra, esse texto. Pois bem, dentro desse romance, dentro dessa narrativa, eu vou ter alguns personagens bastante peculiares e, ao mesmo tempo em que eles são muito distintos uns dos outros, eles têm algumas características em comum. Então eu vou encontrar, por exemplo, nesse texto, um comerciante que se chama Axel Heist, e ele está
em uma de suas andanças, né? Ele está meio que perdido em uma ilha, e ele encontra nessa ilha uma violinista que se chama Lena, que também está ali meio que a ermo, meio que sem querer acabou parando nesse lugar. Ambos se conhecem ali, ela está apresentando, né, a sua arte, a sua música, no hotel em que o Mr. Haste se instala. E eles se aproximam, eles acabam tendo um relacionamento ali, e o dono do hotel, o Mr. Schomburg, também vai ter um papel bastante importante nessa nossa narrativa, porque ele vai aparecer como a grande figura do mal nesse primeiro momento. Para acompanhar essa grande figura, nós vamos ter alguns tratantes, eu diria, que são alguns oportunistas, alguns errantes, que estão tentando buscar a vida, ganhar a vida de qualquer forma. Vou ter ali então o Martin, o Ricardo e o Pedro, que são grandes caracteres, eu diria, né? Eles são são personagens criados para executar a maldade, para concretizar a maldade. Então vão haver ali algumas peripécias, vão haver ali algumas situações que vão colocar esse casal em risco, e esses três errantes vão estar muito envolvidos nessas aventuras, né? Nesses problemas que vão precisar ser resolvidos. Eu deixo aqui para vocês, eu acho que a contribuição que os personagens trazem em termos de ter características em comum, que seriam, por exemplo, a ideia de serem todos meio que renegados, pessoas que estão aí nesse espaço, nesse momento, porque não tinham onde estar, porque se deslocaram de sua família, porque foram seguir um sonho, porque não tem mais aonde estar. Então, essa questão de ser renegado, de ser deslocado, vai perpassar todo o romance e vai marcar essas personagens de forma ímpar. Pois bem, vou apresentar para vocês então essa obra e, claro, o nosso autor. A obra de que eu falo é Vitória, e o autor se chama Joseph Conrad. Provavelmente vocês já conhecem ele, como eu falei, do Coração das Trevas, que é a sua obra mais conhecida. No entanto, não sei se é a sua obra mais potente. Dá para discutir um pouquinho sobre isso. Esse livro me surpreendeu muito. Falando sinceramente, eu não esperava muito dele, eu achei que ia ser uma leitura um pouco morna, parecia assim um melodrama no início, mas ao mesmo tempo eu fiquei encantada pelos personagens e principalmente pelo modo como ele constrói a narrativa. Então fica a minha dica aqui para vocês, fica aqui a minha avaliação. Espero que vocês acessem o livro, busquem e tentem fazer a leitura também para poder comentar comigo aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, curte esse vídeo, compartilha e, por favor, te inscreve nesse canal para continuar levando a leitura para todas as partes, para continuar compartilhando esse nosso gosto pela leitura. Um abraço a todos e fiquem bem. Até mais!